Tiago, capítulo 1, versículo 2 até o 6. Pedro. Pode contar que eles assim, pode usar os bichinhos. A entender. Tiago 1, verso 1, capítulo 1, versículo 2 até o 6. Amém? Amém. Que diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Quer dizer que a gente temos de passar pela provação alegre, né? Porque Deus, ele não bota a provação para a gente em vão. A gente tem de ter, para a gente passar pela prova, nós temos de passar pela provação, né? Então, para nós passar pela provação, nós temos de ter a fé, a confiança em Jesus, né? Porque se a gente não tiver a fé confiante em Jesus, como é que a gente vai passar pela prova? A gente nunca vai passar pela prova sem ter a fé que é em Cristo, né? E no 4 ele vem falando assim: ora, a perseverança deve ter ação completa para que seja perfeito, íntegro em cada deficiência. Então quer dizer que a perseverança de nós, ela tem que estar perfeita, né? Nós temos de estar perfeito na palavra de Cristo, né? E no 5 ele vem falando assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera, e ser-lhe a concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então quer dizer que a gente não pode duvidar, né, da palavra do Senhor, né? Quando a gente tem que pedir alguma coisa ao Senhor, nós temos que pedir com fé, não é duvidando. Porque se a gente duvidar do Senhor, a gente nunca vai ter nada, né? Como é que o Senhor vai dar a bênção a gente duvidando dele, né? Então a gente não pode, às vezes a gente está passando por dificuldade e a gente duvida do Senhor. Às vezes a gente diz que o Senhor, ele não está com a gente, né? Mas a gente tem de ter a sabedoria, que é a sabedoria em Cristo, para ter a fé, né? E no capítulo 12 ele vem falando assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu ao que ama, né? Então, bem-aventurado é o homem e aventurado é a nós, né? Porque quando a gente passa pela aprovação, que a gente é evangélico, que nós estamos passando pela aprovação, mas a gente está sabendo que o Senhor está com a gente, né? A gente está sabendo que depois daquela aprovação é só alegria, né? Porque o Senhor, ele promete. Às vezes a gente promete para o Senhor e não cumpre, mas o Senhor que ele prometeu para nós, ele vai cumprir, né? É só a gente ter um pouquinho de paciência, porque se a gente perseverar, a gente vamos ter o que a gente pediu, né? A gente tendo fé, a gente vai conseguir. Não importa o problema que a gente está passando. Eu sei que problemas todo mundo passa, né? Eu sei que é difícil, né? Mas se a gente estiver perseverando, Deus vai aprovar, né? E a gente vai receber a vida eterna, né? Que é a coroa da vida, né? Que o Senhor prometeu, né? E no 13 ele vem falando assim: ninguém, ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tentar. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando está o atrair e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte, né?
Então quer dizer que o pecado ele vem gerar a morte, né? Às vezes a gente está passando por dificuldade e Deus ele bota a gente em um leito e a gente pensa que vai morrer, né? A gente vai chegar naquela morte, mas Deus ele bota a gente na provação para a gente saber que Deus ele existe, né? E no 22 ele fala assim: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvistes, enganado-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. No 25 ele vem falando: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nele persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso para praticante, esse será bem-aventurado no que realiza, né? Então quer dizer que se a gente cumprir a lei que Deus dá a gente vamos ser bem-sucedidos na nossa vida, né? Deus só quer que a gente tenha a sabedoria, né? Deus só precisa da sabedoria da gente, né? É como o irmão citou o Salmo 121, que diz assim: eleva para os montes de onde virá o socorro, né? Então o socorro do irmão ele veio dos céus e da terra, né? Porque quando o irmão ele estava precisando de ajuda, o irmão ele clamou a Deus, né? E quando aconteceu o acidente com o irmão, o acidente não foi em vão. O acidente aconteceu para o irmão ver que Deus ele está na vida do Senhor. Porque o irmão, ele duvidou do Senhor, como eu e muitos duvidou, né? Então Deus disse: eu vou quebrar o vaso dele e vou restaurar para ele ver que eu sou o Deus dele, né? Quando aconteceu o acidente, como o irmão falou que o carro ficou como um maracujá, né? E o irmão ficou salvo. O irmão não precisou ter sequelas, né? Então quer dizer que Deus ele restaurou a vida do irmão. Não é à toa que o irmão veio aqui, né? Porque Deus ele veio restaurar a sua vida. E no capítulo de Tiago, capítulo 4, versículo 17, fala assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Então quer dizer que a gente que somos cristãos, a gente sabemos que a gente deve fazer o bem e não o mal, a gente está pecando, né, na palavra, né? Porque aqui na Bíblia ela fala de sabedoria e fala do pecado, né? Então quando a gente não faz o bem, então a gente está sabendo que a gente está pecando, né? Na palavra do Senhor. Eu também vou deixar um versículo para os irmãos, que é no 1 João, capítulo 5. Que diz assim: todo aquele que crê em Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Quais são os mandamentos de Deus? É a obediência, né? Se a gente estiver na obediência, né? Praticando os mandamentos que Deus ele deu para nós, né? Nós vamos ser bem-sucedidos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos aos seus mandamentos. Ora, os mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então quer dizer que é a nossa fé que vence o mundo, né? Porque se a gente tiver fé em Deus, a nossa fé é quem vai vencer o mundo. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê?
né? Então nós devemos crer em Jesus e nunca duvidar, porque Deus ele promete e cumpre. Falhos somos nós, né? Que às vezes a gente prometemos e não cumprimos, mas Deus ele nunca vai deixar a gente desamparado, porque quando a gente está na provação, a gente duvida, mas Deus ele está ali sempre do lado da gente. Às vezes a gente passa por provação para a gente saber que Deus ele é o nosso Pai, né? Eu confesso, irmão, que eu não sou pregadora ainda, sou novata, né? Estou aprendendo, eu só estou pregando o que Deus me ensinou, né? Vou deixar um salmo aqui para a meditação da igreja. E é o Salmo 125, que é os que confiam no Senhor, são como montes de Sião, que não se abala, firme para sempre, como o redor de Jerusalém. Então os montes assim o Senhor, em derredor do povo, desce agora e para sempre, né? Então quer dizer que os que confiam no Senhor, né, são como os montes de Sião. Então nós não devemos se abalar com as provações que vêm, né? Porque a gente devemos confiar no Senhor. Aleluia, Jesus. Glória. E no 121, capítulo 121, no versículo 7, ele fala que o Senhor, ele te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então Deus ele vai livrar nós de todo mal, né? Porque Deus ele está guardando a nossa saída e está guardando também a nossa entrada, né? Deus guardou a saída do irmão quando o irmão viajou e Deus guardou também a entrada do irmão, né? Como o irmão chegou hoje, ele podia estar em casa descansando, né? Mas ele está aqui ouvindo a palavra do Senhor, né? Como só tem 10 minutos, eu vou louvar um hino. Glória a Deus. Aleluia. Ninguém merece. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só que tem raiz suporta o que eu suportei. Só que tem raiz aguenta chorar do que eu chorei. E
deu pra perceber, minha raiz cresceu. E os ventos sopraram cada vez mais forte. E ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar. Quando preferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando me ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Só quem tem raiz suporta o que o mundo falou. Só quem tem raiz aguenta chorar que tu chorou. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar até o dia raiar. Até o dia raiar. Até o dia raiar. Deus mandou te dizer nessa noite que Ele está quebrando o laço. Toda seta do inimigo, Deus vai quebrar na tua vida, na vida do teu esposo, na vida da tua família. E tu para da tua tristeza, para do teu sofrimento. Porque Deus mandou te dizer que Ele está na casa. E Deus quer ver tu aqui. Deus não quer ver tu em nenhum canto, Ele quer ver tu aqui. Ele quer ver tu adorando e cantando como tu sempre cantou. Tu para do teu sofrimento, porque tu está tão angustiada. Deus mandou te avisar. Não temas, porque Ele está contigo. Em nome do Senhor Jesus. Deus mandou avisar que Ele está na casa nessa noite. Amém. Glória a Deus, eu creio. Eu não sei o sofrimento que vocês estão passando aqui. Todo mundo tem luta, todo mundo tem guerra, mas Deus mandou dizer que Ele está na casa. Se alguém está com sofrimento, com alguma tristeza, Deus está na casa. Então vamos adorar, vamos ter sabedoria e conhecimento na palavra de Deus. Eu desde já eu agradeço minha rica oportunidade. Eu agradeço pela presença do irmão que está aqui visitando-nos. O irmão é bem-vindo. Se ele quiser continuar aqui, ele é sempre bem-vindo. Desde já eu agradeço minha rica oportunidade que o pastor e Deus me deu para mim estar aqui falando da palavra dele.